Amém, irmãos? Espero que todos estejam bem. Vamos estar orando pela palavra. Senhor, nós oramos te agradecendo por tua boa palavra. Oramos pedindo que o Senhor venha com o teu poder, com a tua graça, edificando tua igreja e me capacitando, Senhor, a pregar a palavra de maneira bíblica. Ajuda-nos em nossa fraqueza, Senhor. Sê conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém, irmãos. Vamos ao nosso texto base, segundo livro das Crônicas, capítulo 29. Diz assim a palavra do Senhor. Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor, e as reparou, e trouxe os sacerdotes e os levitas, e ajuntou-os da praça oriental. Até aqui. Vamos. Amém. Veja, irmãos, nós vamos começar a falar agora a história de um dos principais reis de Israel. Um rei que, para algumas coisas que ele fez, somente ele fez isso, o rei Ezequias. Para vocês terem uma ideia, a profecia de Isaías 9, um menino nasceu, um filho se nos deu, que ela também tem aplicação sobre Jesus. Essa profecia, ela também fala do nascimento do rei Ezequias. O que acontece? Ezequias foi extremamente importante. Nós temos que entender o quadro. Olha que interessante. O capítulo 28 termina dizendo que o seu pai, Acaz, foi enterrado em Jerusalém. Porém, ele não foi enterrado em Jerusalém com honras. Ele não foi colocado no mausoléu dos reis. Veja, ele foi enterrado com uma certa desonra. Olha que fato interessante. Quem estava presente no funeral do pai? Ezequias. Com certeza ele foi no funeral do pai. E olha que interessante, ele levando o seu pai para ser enterrado, vê o seu pai ser enterrado em desonra. Ele sabia de todos os erros do seu pai. O seu pai serviu os ídolos, o seu pai sacrificou os filhos, o seu pai fechou o templo. O seu pai parou o culto. Então a carga negativa, a carga do histórico contrário a Deus sobre esse rei foi tremenda. Mas o que nós vamos notar no rei Ezequias é o seguinte: ele não admitiu viver um passado de trevas. Mas ao contrário, ele buscou fazer o que era certo. Veja, se ele fosse olhar a história de família dele, ele teria todos os motivos para ser alguém amargurado. Ele teria todos os motivos para ser alguém que, de repente, não ia se movimentar da maneira que ele se movimentou. Mas ele ousou se apegar com Deus, ele ousou ser diferente. Ele ousou lançar fora toda aquela desonra. Veja, ele estava num país destruído, num culto destruído, num povo que estava perdendo todas as guerras, que estava perdendo território, todo o ambiente em volta de Ezequias. Era um ambiente de perda, era um ambiente de destruição, era um ambiente em que o povo de Judá tinha que se tornado inimigo de Deus. E esse jovem rei, para vocês terem uma ideia, nos primeiros 7 meses de governo, ele mudou toda essa história, ele buscou a Deus com todo o seu coração. Para vocês terem uma ideia, o templo foi limpo e foi restaurado em 16 dias. A primeira atitude que esse rei teve foi de chamar os sacerdotes e os levitas. Ele não se preocupou com a agricultura, ele não se preocupou com o exército, ele não se preocupou com problemas estruturais do reino. Ele se preocupou com aquilo que é o principal na nossa vida,
Ele enxergou uma situação, viu um país destruído, debaixo da ira de Deus. E ele foi na raiz do problema. E os primeiros atos de Ezequias foram em restaurar o templo. Para vocês terem uma ideia, Ezequias ele chega a ser comparado ao rei Davi. Olha o coração desse homem, olha a maneira de agir, a intensidade com que ele se apegou com o Senhor. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: todos nós aqui, em algum grau, não temos histórias boas para contar. Alguns, inclusive, têm histórias terríveis. Alguns vêm de históricos familiares, históricos de vida. Entendeu? Histórias que, às vezes, muitos de nós temos vergonha. Mas veja, Ezequias tinha toda a vergonha do mundo. Veja, pelas atitudes dele, ele temia Deus. E ele sabia que quando aquele caixão entrou na sepultura, ele estava enterrando um pai ímpio. Um pai que foi talvez o pior rei de Judá. Alguns dizem que Manassés foi pior, mas parece que Manassés se converte no final de vida. Acas não, Acas em nenhum momento recua, ao contrário. Acas onde colocava a mão era destruição e perda e um inimigo de Deus tenaz. Ezequias pegou toda aquela carga negativa, jogou no lixo. Ezequias pegou a oportunidade de ser rei e falou: comigo vai ser diferente, porque eu vou buscar Deus e Deus vai me abençoar. Por isso que ele é um rei. Então, fala para vocês terem uma ideia, 3 livros da Bíblia falam de Ezequias, de uma maneira direta. Livro de Crônicas, livro dos Reis e livro do profeta Isaías. Dos atos mais espetaculares de Deus da Bíblia foi no tempo de Ezequias. E o que a Bíblia vai nos ensinar? O que Deus pode fazer através da vida de um homem que se apega com ele de todo o coração. O que eu quero falar ao seu coração nessa noite? Pega toda e qualquer carga ruim que você tenha, todo e qualquer histórico errado, todo e qualquer histórico de família, coisa errada, gente que não busca Deus, gente ímpia, gente que bagunçou com tudo, joga tudo isso no lixo. Porque a mesma situação que Ezequias teve, eu e você temos. E em Cristo as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. A pergunta não é o que você vai fazer com o seu passado, a pergunta é o que você vai realizar em Deus no futuro. Que é para isso que você foi chamado. Entendeu? Como o apóstolo Paulo falava, lançando para trás todo embaraço, prossigo para o alvo, a soberana vocação que está em Cristo Jesus. O interessante é que Ezequias começou a agir no primeiro dia. Prontidão. Tem gente que na vida é uma vida de espera. Ele vai começar a orar semana que vem, ele vai começar a ler a Bíblia semana que vem, ele vai começar a se servir a Deus na igreja semana que vem. Não, o ano que vem eu vou fazer isso. Não, o ano que vem eu vou fazer aquilo. Não, o ano que vem eu vou fazer aquilo. Ezequias não teve essa conversa. Hoje. Já pensou se Jesus resolvesse adiar sua morte na cruz? Ah, não estou afim, o ano que vem eu morro na cruz. Graças a Deus que ele não fez isso. Percebe? Prontidão. O camarada não quis saber, o templo está fechado. Estou nem aí. Nós estamos perdendo todo mundo. Estou nem aí. O rei da Síria está cobrando tributo. Estou nem aí, eu vou servir a Deus. E aí, primeira coisa que ele faz, ele convoca os sacerdotes e os levitas. Que era o povo separado por Deus para ministrar. No Novo Testamento, todos nós somos sacerdotes. Nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Todos nós somos sacerdotes. Todos nós temos que ministrar a Deus em oração, em leitura bíblica, em comunhão, em evangelismo, em serviço da igreja. Todos nós somos sacerdotes.
O pastor não é sacerdote. Como crente ele é, mas como pastor ele é um servo. Percebe a nossa visão errada? Então tudo isso que você vai ver aqui, você tem que encaixar hoje na sua vida. Que foi o que esses homens fizeram. Olha que interessante, versículo 5. Vamos reler o 4. E trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. E lhes disse, ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram, e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram, e desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor, e lhe deram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incensos, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Até aqui, olha que interessante, ele chama o povo a se purificar. Primeiro, o chamado pessoal. Ei, vamos servir a Deus, vamos se consagrar, lançar fora o pecado, romper com as práticas erradas, agora nós vamos servir a Deus. Segunda coisa que ele faz, um reconhecimento do pecado dos antepassados. Ele colocou com todas as leis, nossos pais chegaram ao absurdo de nem as lâmpadas do templo acender, nem azeite levaram para o templo, fecharam o templo. Como que começou esse avivamento? Chamando o pecado de pecado. Como que eu começo esse avivamento na minha vida? Senhor, perdão, porque eu tenho pecado, porque eu não estou te servindo como o Senhor manda. Eu não estou levando a minha casa para servir o Senhor como o Senhor manda. Então, Senhor, me perdoa, eu quero mudar isso. Então, se você quer mudança na sua vida, começa como Ezequias colocou, dando nome aos bois. Senhor, até aqui pequei, só que daqui para frente não quero mais. Percebe? Então ele exortou o povo, ele fez o chamado ao povo e começou, olha, vocês vão se purificar pessoalmente, vão limpar a sua vida, mas vocês também vão fazer o quê? Vão colocar fora toda a imundícia do templo. No caso aqui, imundícia do templo. Era todos aqueles objetos contaminados que tinham sido colocados dentro do templo. Trazendo para hoje, limpar da sua vida, toda a prática antibíblica. Toda. Quantos, pastor? Todas. Porque hoje o templo é você. E o templo do Senhor não pode ter coisa imunda. Percebe? Hoje a conversa é conosco. O meu papel para servir a Deus é limpar a minha vida, lançar fora o pecado, lançar fora as coisas erradas. Nós somos pecadores? Somos. Nós pecamos? Pecamos. Só que veja, sempre tem que se consertar, sempre tem que limpar a vida. Outro detalhe, sai fora de prática religiosa errada. Nós vamos ver isso mais para frente. Práticas que a Bíblia não aprova. Existe muito crente que é sincero de coração, existe muitas igrejas que são sinceras, mas elas têm uma prática antibíblica, elas têm uma prática não bíblica, doutrina de homens. E Deus não aceita qualquer adoração. Vou te dar uma prova, olha que interessante. Ezequias podia olhar e falar, vamos fazer o seguinte, os altares que meu pai fez, está tudo aí. Vamos adorar só a Deus, a gente arranca todos os ídolos, mas vamos fazer esse altar aí. O que Ezequias fez? Não, o culto é onde? É no templo, então tem que ser feito no templo. Ah, pastor, como Deus não aceita qualquer adoração? Mesmo que a pessoa tiver boa intenção, vou te dar 4 exemplos. Nadab e Abiú. Eles foram queimar incenso a Deus, eles queriam honrar quem? Deus ou o diabo? Deus. O incenso era para ser queimado? Sim, era uma ordem. Só que assim que eles entraram para queimar o incenso com a maior boa intenção do mundo, Deus fulminou eles. Deus aceita qualquer culto? Ah, pastor, mas isso é o Antigo Testamento. Tá, legal. Vou falar de 2 irmãos, Ananias e Safira.
venderam uma terra, ganharam uma grana e puseram parte da grana no altar. É bênção ofertar na igreja? Sim. Eles fizeram aquela oferta com boa intenção? Sim, ninguém pica dinheiro. Só que eles tinham o coração errado. O que Deus fez? Fulminou os dois. Sorte que ele não tem feito isso. Porque aí você ia ver o que é avivamento na igreja. Aí você ia ver o que é quebrantamento. Pessoa entrar aqui chorando, passando a língua no chão por causa do pecado. Aí você ia ver o que era temor de Deus. Bastava cair 2 mortos aqui. Aí você ia ver o que era temor de Deus. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 8. Por isso veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao escárnio, como vós os estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos, e nossas filhas, e nossas mulheres, por isso estiveram em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estares diante dele, para o servirdes, e para serdes seus ministros, e queimadores de incenso. Até aqui, olha que interessante. O que uma geração faz, reflete na outra. Até hoje. Por que esse povo sofreu? Porque a liderança, porque quem estava encarregado das coisas pecou. Não somente o rei, mas toda uma geração pecou. Toda uma geração transgrediu. Não foi apenas o rei Acaz. Irmãos, a sua atitude hoje vai refletir sobre a geração seguinte. Ah, o pastor está falando de maldição hereditária? Não, estou falando de realidade de vida, a lei da semeadura. O que você planta, você colhe. Não existe maldição para quem está em Cristo Jesus. Entendeu? Jesus se fez maldição no nosso lugar. Não existe maldição sobre você, cristão. Você não está mais debaixo da maldição da lei. Porém, as suas atitudes refletem sobre a geração que está vindo. E olha que interessante, reflete diretamente na família. O que ele falou? Dos filhos, das filhas, das esposas, gente levada em cativeiro, gente sofrendo. Nós, na nossa vida, em algum grau, sofremos consequências do que os nossos pais, os nossos avós, os nossos antepassados fizeram. Deus livra de algumas? Sim. Se Ele quiser, pode livrar de todas? Pode, mas nem sempre Ele faz isso. Porque Deus é especialista em usar circunstâncias adversas para transformar uma pessoa. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que você tem uma consciência, primeiro, você não pode ser negligente. Negligente, ele fala aqui, ó, não sejais negligentes. Negligente com a sua vida com Deus. Os levitas foram chamados para queimar incenso. O incenso hoje, sabe o que é? O livro do Apocalipse ensina, são as orações dos santos que sobem até Deus. Quanto você tem dedicado a sua vida para orar a Deus? Quanto de incenso você tem depositado diante do Senhor? Entendeu? A nossa vida cristã, ela é um sacrifício de louvor a Deus. Agora, se eu sou negligente, não acontece nada disso. Se eu sou negligente, vai acontecer a mesma coisa com a geração que vai vir. Meus filhos vão sofrer. Minha esposa vai sofrer, meu marido vai sofrer, quem está à minha volta vai sofrer, meus netos vão sofrer. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho.
Nossa, pensei que o pastor ia falar de um herói. É verdade. Seguindo, versículo 12. Então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amassai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos coatitas e dos filhos de Merari, Quis, filho de Abidi, e Azarias, filho de Jealelel, e dos Gersonitas, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. E dentre os filhos de Elisafã, Sinri e Jeuel, dentre os filhos de Asaf, Zacarias e Matanias, e dentre os filhos de Emã, Jeuel e Simei, e dentre os filhos de Geduntum, Semaías e Uziel, e ajuntaram a seus irmãos, e santificaram-se, e vieram conforme o mandato do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. O que tem aqui nesse trecho aqui? As principais famílias dos levitas estão aqui. O que o escritor está querendo nos mostrar? Houve um avivamento no meio dos levitas. Aqui você tem famílias de levitas extremamente consagradas, você tem famílias de levitas do louvor, como a família de Asaf, a família de Geduntum. Você tem os coatitas, família de Merari, entendeu? Gente de famílias de renome dentro dos levitas. O que o escritor está mostrando? O avivamento foi geral, não foi apenas Ezequias. Agora, olha que interessante. Até uma semana atrás, o que esses levitas estavam fazendo? Vou te responder, estavam coçando o dedão do pé. De uma hora para outra, Deus levanta um homem, esse homem põe fogo na geração. E fala meia dúzia de verdade para eles e fala, vamos se mexer e vamos correr atrás. O que aconteceu? O povo se levantou. O povo foi exortado, enxergou a realidade por uma ação do Espírito Santo de Deus. E prontamente o povo não foi negligente, se levantou. E a primeira coisa que fez, se purificou, se santificou. O mesmo chamado é para nós. Mesma coisa para nós. Percebeu que está errado? Muda. Vira o disco. Rápido. Pronto. Não deixa para amanhã. Pode ser que o amanhã nem chegue. Como eu costumo dizer, quem garante que você vai acordar amanhã? Ninguém garante. Nós não sabemos. Amém? Vamos seguir, versículo 16. E os sacerdotes entraram na casa do Senhor para a purificar, e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram, para a levarem para fora, ao ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês, e ao 8º dia do mês, vieram ao alpendre do Senhor, e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. E no dia 16º do primeiro mês acabaram. Então foram ter com o rei Ezequias e disseram, já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, como todos os seus utensílios, e a mesa da proposição com todos os seus utensílios. Também todos os objetos que o rei Acaz do seu reinado lançou fora, na sua transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Olha que interessante, qual é a situação? Os levitas não tinham acesso a todo o templo. Determinados lugares do templo, só os sacerdotes podiam entrar. Aqueles levitas que eram separados ao sacerdócio. Qual é a situação aqui? Montou-se uma equipe de sacerdotes e de levitas. Os sacerdotes percorreram todo o templo e começaram a recolher todo objeto imundo e colocar na área externa do templo. Os levitas pegaram esses objetos e levaram para o vale do rio Cedron, onde iam ser queimados. Quanto tempo eles fizeram isso? 2 semanas, 16 dias. Quando fala primeiro dia aqui, é o primeiro dia do governo de Ezequias. Foi a primeira atitude dele.
Vai começar o governo, vamos trabalhar? Não, hoje vai todo mundo para a igreja. O que é? Inclusive vão todo mundo jejuar. E ó, pega a sua Bíblia que ela está cheia de poeira, tira lá do armário que nós vamos estudar a Bíblia junto. Foi o que Ezequias fez. Entendeu? E olha o capricho dessa turma. Lembra que o rei Acás tirou utensílios do templo? Eles localizaram cada utensílio que foi tirado pelo rei Acás e trouxeram de volta para o templo. Você tem que lembrar que para esse templo funcionar, os objetos tinham que ser consagrados. Havia todo um sistema de rituais no Antigo Testamento para consagrar os objetos para uso. Eles fizeram tudo isso em 2 semanas. Prontamente. Limparam tudo. Não ficou negociando. Ah, Senhor, isso aqui eu não posso deixar. Ah, Senhor, aquele outro eu não posso deixar. Ai, Senhor, como é que eu vou fazer? Não teve negócio. O que tem que fazer? Isso aí. Então vamos lá, vamos correr atrás. Amém? Vamos seguir, versículo 20. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada e reuniu os líderes da cidade e subiu à casa do Senhor. E trouxeram 7 novilhos, e 7 carneiros, e 7 cordeiros, e 7 bodes, para sacrifício pelo pecado, pelo reino, e pelo santuário, e por Judá. E disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. E eles mataram os bois, e os sacerdotes tomaram o sangue, e o aspergiram sobre o altar. Também mataram os carneiros, e aspergiram o sangue sobre o altar. Semelhante mataram os cordeiros, e aspergiram o sangue sobre o altar. Então trouxeram os bodes para sacrifício pelo pecado, perante o rei e a congregação, e lhes impuseram as mãos. E os sacerdotes os mataram, e com seu sangue fizeram expiação do pecado sobre o altar, para reconciliar a todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo pecado, por todo o Israel. Até aqui, olha que interessante. Uma das aspirações de Ezequias era que Israel se ajuntasse novamente. Tanto é que quando ele faz sacrifício, ele não faz apenas por Judá. Ele faz por Judá e Israel, por todo Israel. Percebe o coração desse rei? Ele nunca viu isso. Israel nunca mais se ajuntou. Isso só vai acontecer quando Cristo vier e estabelecer o milênio. E os judeus que se converterem a Cristo vão fazer esse reajuntamento de Israel. Mas ele tinha esse anseio, não importa se ele viu ou não. Outro detalhe, os sacrifícios pelo pecado eram obrigatórios. O holocausto não, o holocausto era espontâneo. O que era o holocausto? Era um sacrifício onde a pele do animal era tirada, onde as vísceras do animal eram tiradas e o animal era queimado inteiro, em oferta ao Senhor. Ele era um sacrifício espontâneo. Eu fazia porque eu queria agradar a Deus. O sacrifício pelo pecado não, era obrigatório. E para restabelecer o culto do templo, primeira coisa que teve que fazer o sacrifício pelo pecado. Para restabelecer seu culto pessoal, primeira coisa, confissão de pecado. Para de enganar a si mesmo. Para de mudar nome de pecado. Para de enrolar para servir a Deus. Não é tempo de brincadeira. Os tempos estão super esquisitos. A coisa está super estranha. O mundo está oprimindo a igreja. A tendência é que isso vai piorar. Se numa época livre como a nossa, você já nem serve a Deus direito, como vai ser quando a pressão aumentar? Como é que você vai ensinar o seu filho quando ele chegar da escola olhando para sua cara e falar, olha, eu não quero mais saber de Deus. Deus não é bom. Esse Deus aí da Bíblia não é verdadeiro. Como é que você vai agir? Como é que você vai fazer? Percebe a situação que nós estamos correndo? Então,
Primeira coisa, confissão de pecado. Porque o nosso sacrifício pelo pecado hoje é confissão. E a partir dali andar sério. Andar firme. Já passou a hora que o tempo de brincadeira acabou. Passou a hora. Se você ainda não percebeu, você está dormindo. Você não está vendo o que está acontecendo debaixo dos seus olhos no mundo. No mundo. Precisa pedir perdão a Deus até do pecado da incredulidade, porque você está pior que Tomé, você está vendo e não está crendo. Quem é cristão aqui há mais tempo sabe, os tempos mudaram. A época para a igreja já não é mais favorável como era. Eu lembro, meu primeiro pastor. Eu fui salvo em pleno avivamento no Brasil. E esse meu sábio pastor falava, irmãos, Deus vai continuar salvando, mas nesse ritmo que nós vemos hoje, isso vai passar. Foi assim em outros países, os tempos vão mudar. Ele falava isso há 25 anos atrás. Aconteceu exatamente como ele falou. Hoje já não faz mais diferença nenhuma se você é crente ou não. No nosso tempo, o irmão João vai lembrar disso, o irmão Vicente vai lembrar disso, um vizinho convertia, todo mundo ficava fervoroso, fulano começou a ir para a igreja. E pipocava a salvação, um era salvo aqui, outro era salvo lá, outro era salvo lá. Era o cachaceiro que parou de beber, começou a servir Jesus. Era a menina que estava numa vida de prostituição, se converteu, salvou a Jesus, se rendeu a Jesus. Hoje você já não vê isso mais na mesma velocidade, os tempos mudaram. E se as palavras da Bíblia são verdade, isso aí vai se acentuar e só vai permanecer quem for consagrado, quem for sério, quem for firme. Quem a fé dele não for construída de açúcar. Se você não for firme com Deus, você não vai resistir se Deus mudar o tempo. E se trevas cobrirem a igreja no mundo, se você não for firme com Deus, você não vai resistir. Você vai naufragar. E sua família junto. Percebe? Prontidão. E é pessoal. Senhor, perdão. Senhor, eu sou preguiçoso. Senhor, não leva a sério as suas orientações. Eu desobedeço o tempo todo. Meu pastor prega, eu acho bonito, mas com nem um dedo eu encosto naquilo que ele está falando. Porque aquilo é para o meu irmão que está aqui do meu lado, não é para mim. É isso que salta aqui na Bíblia. E isso é uma verdade para mim e para vocês. Nós precisamos nos arrepender de nossos pecados. Amém? Vamos seguir, versículo 25. E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com saltérios e com harpas, conforme ao mandato de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque esse mandato veio do Senhor, por mão de seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé, com os instrumentos de Davi, e Ezequias deu ordem que oferecessem o holocausto sobre o altar, e ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando entoavam o canto, e as trombetas eram tocadas. Tudo isso até o holocausto se acabar. E acabando-se de oferecer, o rei e todos quantos com ele se achavam, se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os príncipes disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente, e o louvaram com alegria, e se inclinaram e adoraram. Qual é o quadro aqui? Os levitas da família de Asaf, de Gedutu, das famílias dos músicos, estavam de um lado com os instrumentos. Os sacerdotes estavam do outro, os levitas dedicados ao sacerdócio. Família de Coate, família de Merari, estavam oferecendo os holocaustos. O que o rei Ezequias falou? Vamos entoar cânticos ao Senhor. Eles cantaram os salmos, o saltério.
Enquanto foi sendo queimado aquele holocausto, eles não paravam de louvar o Senhor. Ah, pastor, então nós vamos fazer aqui na igreja, como muitas igrejas fazem, 24 horas de adoração? Veja, se a igreja acha que tem que fazer isso, cada um dará contas de Deus assim. Fazer 24 horas de adoração vai dar um pouco de sono, mas até dá para fazer. Mas a minha pergunta é o seguinte, você consegue viver uma vida em que o seu estilo de vida adora o Senhor o tempo todo? Qual que é mais fácil fazer? Ficar 24 horas cantando cânticos? Ou viver todos os dias num ambiente de adoração na sua própria vida? Percebe? Aqui está falando um coração. O rei Ezequias não precisava mandar a turma cantar. Ele não tinha obrigação nenhuma de fazer aquilo. Era só oferecer, não precisava nem oferecer o holocausto. Era só fazer o sacrifício pelo pecado, estava tudo em ordem, segundo a lei de Moisés. Só que ele andou a segunda milha. Sabe? Ele não veio só para o culto. Ele começou a orar, começou a ler Bíblia, começou a fazer diferença no trabalho, começou a fazer diferença com a família, começou a falar das coisas de Deus, começou a servir os irmãos. Ele caminhou a segunda milha. Entendeu? Percebe do que eu estou falando? Coração, atitude. Porque quando você faz tudo aquilo que te manda, tá jóia. Agora a pergunta é, mas você tá com o coração para fazer até aquilo que nem te mandaram? E você faz apenas porque você quer agradar a Deus? Coração. Percebe que está envolvido no texto aqui? E a narrativa continua, versículo 31. E respondeu Ezequias dizendo, agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor, e todos os dispostos de coração trouxeram holocaustos. E o número de holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isso em holocausto para o Senhor. Houve também de coisas consagradas 600 bois e 3.000 ovelhas. Até aqui, olha que interessante. Aí Ezequias falou, olha, está tudo em ordem. Todo mundo se consagrou. Agora quem quiser fazer oferta voluntária, vocês fazem, que é o holocausto. Eles colocaram apenas 370 animais. O dia tem 24 horas. Para me sacrificar em holocausto 370 animais, como é que eu faço? Nós vamos ver mais à frente. Nossa, pastor, 370 é bastante. O engraçado é embaixo. 600 bois e 3.000 ovelhas. 4.000 cabeças. Em um dia. Será que o povo estava disposto? Será que o povo respondeu ao chamado? Pastor, como eles fizeram para fazer todos esses sacrifícios? Versículo 34 explica. Eram, porém, os sacerdotes muito poucos, e não podiam esfolar a todos os holocaustos, pelo que seus irmãos, os levitas, os ajudaram, até a obra se acabar, e até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. E houve também holocaustos em abundância, com a gordura das ofertas pacíficas e com as ofertas de libação para os holocaustos. Assim se restabeleceu o ministério da casa do Senhor. E Ezequias e todo o povo se alegraram, por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque apressadamente se fez essa obra. Até aqui. Olha que interessante, veja. Era tanto sacrifício que os levitas tiveram que ajudar os sacerdotes. E aqui acontece um negócio interessante. A Bíblia fala que os levitas tiveram mais prontidão que os sacerdotes. Por quê? Porque pela narrativa do texto, teve uma parte dos sacerdotes que não se consagrou de prontidão. Havia toda uma série de rituais. Eles tinham tempo para ser cumprido,
que parece que aconteceu? A parte que se consagrou, quando voltou o sacrifício no templo, já foi servir. Os levitas se consagraram, já foi servir. Os sacerdotes que não responderam, sabe aquela turma assim, pastor está exagerando, não precisa não, Deus é bom, Deus aceita qualquer culto, Deus vê o coração. Sabe, já viu essa conversa? Não, Deus vê o coração. A gente pode pôr isso aí lá no culto que está tudo em ordem, Deus vê o coração. Essa conversa é muito comum hoje. O que aconteceu? Perderam o tempo, o avivamento passou. Chegaram atrasados. Tiveram que se consagrar depois. Como Deus tem um propósito, esse propósito sempre vai se cumprir, Deus usou aqueles que estavam de prontidão. Quem é que ficou de fora? Os lerdos. Sabe aquele tipo de crente que se você dá uma tartaruga para ele tomar conta, a tartaruga foge? Muitos de nós, em algum momento, nossa vida espiritual é assim. Nossa prontidão é zero, nós somos lerdos. O diabo está deitando e rolando, está sapateando nas suas costas, está judiando da sua família, você está sendo roubado de tudo quanto é jeito, você está ali, não, pastor, take it easy. Tranquilo, pastor, Jesus é bom. Quantos de nós não fazemos isso? A pergunta é, em que time você quer estar? No time de alguém que tem prontidão ou no time dos lerdos? Deus nos dá essa escolha. Gente, Deus é Deus de decreto, todos os decretos dele se cumprem, mas quem vive a vida cristã é você. Você tem escolha, você não tem livre-arbítrio, mas você tem escolhas. Percebe? E essas escolhas têm que fechar com a orientação da palavra de Deus. Senão Deus não perdia tempo de orientar a palavra. Agora você fica fazendo conta, você vai orar, você vai para culto, você vai ler a Bíblia. Você vai estudar um assunto no qual você é fraco. E precisa aprender, você vai estudar um assunto no qual sua vida está errada e você precisa consertar aquilo. Nem pergunta ao pastor, olha, eu preciso de umas boas pregações na área financeira, porque a vida financeira está uma bagunça. Pastor, pode mandar para mim alguns pastores bons para pregar? Ah não, pastor, take it easy, tranquilo, Jesus é bom, paz e amor. Percebe? É uma decisão. É algo que vem do coração. É uma das aplicações que salta do texto. Veja, outra aplicação. Como que o rei Acás foi lembrado? O rei Acás foi lembrado como o rei que abandonou o Senhor. Correto? Que Deus nos livre de sermos lembrados pelos nossos filhos e netos como aqueles que abandonaram a Cristo, ou que serviram a Cristo de qualquer maneira, ou que foram frouxos na obra de Deus, ou que foram negligentes. Seu pai era crente? Era, mas ele não levava muito a sério, não. Ele gostava de ir para a igreja, quando tinha churrasco ele ia, quando tinha café, nossa, café ele amava. Quando tinha louvorzão, maravilha. Mas sabe, meia boca, nunca leu a Bíblia. Conhecia bem o Salmo 23, nossa, dominava o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Lá em casa, o Salmo 91, abertão, mas sabe, não queria saber muito de Deus, não. Já pensou você ser lembrado como uma pessoa assim? Você não tem temor de ser lembrado como alguém frouxo com Deus? Ou você acha que seus filhos são bobos? Ou você acha que seu neto não vai ver? Ou você acha que seus parentes que conhecem a Jesus e levam uma vida consagrada não percebem a maneira que você está servindo a Deus? Você acha que está tudo bem, ninguém vê. Que Deus nos livre disso, misericórdia. Eu quero ser lembrado como o cara que buscava Deus. Eu quero ser lembrado como o cara que mudou a história da família. Até ele, ninguém servia a Deus. A partir dele começou a surgir as gerações de crentes que cada dia mais adoravam o Senhor, como foi no caso do rei Ezequias. Você quer ser lembrado como Acás ou você quer ser lembrado como Ezequias? Essa é uma das aplicações do texto.
Duro, duro, mas é a realidade, salta da Bíblia, é só ler. Amém? O que mais que eu marquei aqui? Gente, a próxima geração sempre tem que corrigir os erros do passado. Sempre. Agora a pergunta é, corrigir os erros eu corrijo, agora, e os acertos, o que você vai deixar para a próxima geração? Eu quero deixar muita herança boa. Eu quero que meus netos ouçam a pregação. Chegar e falar, ó, vou bem louco, hein, vou, ó. Entendeu? Doidão por Jesus. Bora radical, né? É, isso aí. Percebe? Você quer ser lembrado pelo quê? Que mais que eu marquei aqui? Veja, isso aí eu falei no começo, escolher viver o certo mesmo com o passado errado. Você tem o direito de escolher o certo, independente do passado. Outro detalhe, parar de culpar o que passou. O que passou, o que aconteceu de errado, estava debaixo do controle de Deus. Deus autorizou isso acontecer para construir quem você é. Se coisas ruins não tivessem acontecido na sua vida, você não seria quem você é. Você seria outra pessoa. Só que em todas essas coisas ruins, Deus estava com você. Ah, pastor, prova. Você chegou até aqui e está sentado nessa cadeira me ouvindo. Essa é uma das maiores provas. Você permaneceu com todos os problemas. Amém? O que mais que eu marquei? Gente, purificar a vida. Limpar dos ídolos de coração, limpar os pecados e limpar práticas condenáveis. Limpa. Tira fora. Purificar o templo. Limpar da sua vida cristã e ajudar a sua igreja a tirar dela tudo aquilo que não é bíblico. É seu papel, quando vê algo que não é bíblico na sua igreja, procurar o seu pastor e falar, pastor, por que o pastor está fazendo assim, já que a Bíblia fala para não fazer? É isso que é para fazer, porque se a igreja naufragar, você vai junto. Aí se o seu pastor é bíblico, ele vai sentar com você e vai te mostrar na Bíblia. Ah, mas a opinião dele está errada. Aí ele pega um monte de comentarista que tem e mostra o que a história da igreja fala daquele assunto. Ó, tal homem pensou assim, Charles Spurgeon pensou assim, Martinho Lutero pensou assim, João Calvino pensou assim, Jacobo Armínio pensou assim. E vai falando, vai mostrando. Se o seu pastor é bíblico, ele vai ter o maior prazer em te responder. Amém? Que mais? Veja, a Bíblia fala, isso aqui é bem importante, eu vou encerrar. A Bíblia fala que veio ao coração de Ezequias fazer o que ele fez. Está lá no versículo 3, quer ver? Ó? 29:3, deixa eu ver. Puxa, passou aqui, ele falou que conforme veio o meu coração. Espera aí. Acho que está no 8, talvez. Está aqui logo no começo do texto. Aí, Ezequias, do 10. 10, ó. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor. Olha que interessante. Ezequias seguiu conforme o seu coração. Mas olha que interessante. A Bíblia fala que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Como que você vai confiar no seu coração? Não é uma boa pergunta. Eu conheço grandes igrejas que falam o seguinte, ó, para você ouvir a Deus, você precisa ouvir a voz do seu coração. Quem já ouviu essa frase? Nada mais absurdo, porque o coração do homem é pecador e é desesperadamente corrupto. Mas olha que interessante. Ezequias não acabou de falar que ele seguiu o coração dele? A Bíblia fala que ele errou? Como resolver essa questão? Gente, isso é super importante.
Deus coloca pensamentos, vontades no nosso íntimo. Como saber se uma vontade é de Deus? É simples. Se ela fecha com a Bíblia, eu posso confiar. Nossa, estou com uma vontade de evangelizar. Pastor, e se for o diabo? Só se ele converteu. O diabo não quer que evangelize, quer? Quem é que vai dar uma ideia de evangelizar? Vamos dizer que é coisa da sua cabeça. Você está errado, evangelizar. Tá. Aí está vindo uma vontade de ler a Bíblia. Nossa, eu quero ler a Bíblia de capa a capa em 6 meses. É de quem essa vontade? Eu garanto você, do diabo não é. Ou é sua, fecha com a Bíblia, ou é Deus colocando no seu coração, entendeu? Quando vier um pensamento, quando vier um inclinar muito grande no seu íntimo, julga com a Bíblia. Pode até pedir conselho, pastor. Pastor, olha, está vindo uma vontade, essa vontade tem crescido, de fazer isso lá em casa com meus filhos. O que o pastor acha? Nós vamos conferir junto, nós vamos para a Bíblia. E nós vamos ver se aquilo é uma ideia vinda da Bíblia, aí você pode fazer aquilo com confiança, percebe? O que eu não posso seguir é aquelas ideias loucas do coração, que não fecha com a Bíblia. Aí eu vou estar seguindo a minha carne, eu vou estar seguindo o diabo. Agora, tudo aquilo que vem no meu coração, que fecha com a vontade de Deus, que está de acordo com uma ordem bíblica, eu posso fazer com tranquilidade, porque a Bíblia manda fazer. E dessa maneira eu não vou errar, e dessa maneira também eu estou sensível àquilo que Deus tem falado ao meu íntimo, e às orientações que Ele tem dado. Às vezes Deus vai lembrar um texto, às vezes Deus vai te lembrar de orar por alguém, às vezes Deus vai te inclinar a fazer um culto com a sua família, às vezes Deus vai te inclinar a trazer uma pessoa para a igreja. Várias são as ações, mas a única segurança que eu tenho é saber que o meu pensamento fecha com a vontade bíblica, aí está tudo em ordem. Aí eu não vou cometer erro. Para isso que a palavra está escrita. Letra preta no papel branco. Qual é o erro da igreja hoje? O cara quer ver anjo, o cara quer ter profetada, o cara quer ter revelamento. Gente, os dons existem, eles têm seu lugar no culto, mas sempre tem que ser enxergado com cautela. Agora, tudo aquilo que fecha com as orientações bíblicas, eu posso fazer de olho fechado. Porque eu estou seguro na palavra. E dessa maneira vou obedecer aquilo que Deus tem trazido ao meu coração. Amém? Vamos orar?